No ano, vamos continuar nosso assunto sobre movimento, né, mecânica, mas aqui a gente hoje vai começar sobre força, né? Que aí já entra na parte de dinâmica, que é as causas do movimento, né? Se a gente viu um pouquinho sobre velocidade, viu um pouquinho sobre aceleração, mas para que um corpo ele adquira aceleração, para que a velocidade de um corpo mude, é necessário que sobre esse corpo esteja atuando uma força. Beleza. Agora, a definição de força. A força ela é uma grandeza que resulta da interação entre dois corpos. Dois corpos interagindo podem gerar uma força entre eles. Igual a minha mão aqui, ó. Eu bato uma mão na outra, sinto dor porque na hora que eu bati, interagi esse corpo com esse corpo e isso gerou uma força. E essa força gera uma aceleração. Essa aceleração pode ser positiva, pode ser negativa, pode talvez não gerar aceleração nenhuma, mas se tiver aceleração, quem gerou foi a força. Nesse caso, quando eu bati palma, qual foi o tipo de aceleração? Ó, as mãos estavam com movimento, na hora que bateu elas pararam. Então a força de interação entre as duas mãos fizeram uma aceleração negativa que fez a velocidade das duas mãos pararem rapidamente, a velocidade diminuir rapidamente. Então teve uma força que diminuiu a velocidade. Um outro exemplo que a gente pode dar é que se a gente pegar um objeto se movendo, arrastando sobre uma superfície, peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui em cima. Olha só, um objeto que se arrasta sobre a superfície. Ele se arrasta. Quem faz ele, na verdade, que ele não está arrastando, está rodando, né? Quem faz ele ir é a força da minha mão. Então a força da minha mão deu uma aceleração para ele começar o movimento. Depois o contato da roda com a superfície aqui, ó, fez com que o movimento parasse. Ó, parou. E outra coisa, na hora que eu inclino o livro, ele para e volta. Não é? Ele sobe e a força da gravidade faz ele voltar. Então aqui eu já tenho três tipos de forças atuando, fazendo a velocidade desse móvel mudar. Primeira força, a força do meu dedo. A segunda, a força do meu dedo, né? Aqui. A segunda força, o atrito, o contato entre a rodinha e a superfície. Outra força, força da gravidade que faz ele voltar, cair. Né? Um objeto que cai está sujeito à ação da força da gravidade. Olha só, aqui ele está parado. Se eu solto, ele adquire uma velocidade. Então teve uma força fazendo a velocidade do objeto ser alterada. Então é isso. Quem faz a velocidade mudar é força. É a força que atua sobre o objeto. Não sei se você se lembra daquela nossa atividade com estilingue. Lembra? Nos primeiros dias de aula nosso lá, acho que foi o segundo dia de aula meu com vocês. A gente fez uma disputa com estilingue que eu acho que só dois alunos e eu conseguiam acertar o alvo. Mas a gente puxa. Quanto mais você puxa a corda, a borracha do estilingue, maior vai ser a força que você faz no estilingue e maior vai ser a velocidade adquirida pelo objeto que você vai estilingar, né? Então se você coloca, vou colocar o meu objetozinho aqui, vou tacar ele na parede aqui, ó. Fiz uma força nele. E ele bateu na parede, a parede fez uma força nele também, né? A borracha fez uma força, depois a parede fez uma outra força e fez com que o objeto ficasse achatado, tá vendo? Ele bateu na parede e ficou achatado. Então isso aí foi uma força atuando no objeto. Beleza, então força é isso, é uma grandeza que atua em objetos, resultante da interação entre dois objetos, entre dois corpos, e ela pode fazer com que um objeto adquira aceleração. Olha só o desenho maravilhoso que eu fiz aqui. A definição que eu acabei de falar tá aqui, ó. Quem quiser depois copiar, tá aqui. Beleza.
Aqui tá a bola, aqui tá o pé do fulano de tal, o pé de alguém que aí vai chutar a bola, ou seja, a bola tá com velocidade zero, tá parada aqui. O cara aplica uma força na bola e a bola adquire uma velocidade diferente de zero, tá vendo? Velocidade zero, aplicou uma força, velocidade diferente de zero. Então o objeto ele acelerou devido à ação de uma força. Alguns tipos de forças que a gente pode estudar. Força da gravidade, que é o que falei, quando eu solto um objeto e ele cai, é porque a gravidade, a Terra, puxa esse objeto. Então está tendo uma interação entre dois objetos, porque força é interação entre dois. Está tendo uma interação entre a gravidade da Terra e esse objeto que caiu. Então esse é um tipo de força. Outro tipo de força, força de tração em uma corda, força de tração em um fio. Eu acho que tem gente aí que toca violão, né, Pedro? Quando na hora que você toca violão, as cordas do violão estão esticadas. Se você aperta a tarraxa do violão, peraí. Peguei. Se você aperta a tarraxa do violão, aqui, aperta, ele vai afinar. Por quê? Porque a corda ela tem uma tensão e essa tensão na corda é uma força. Quais são os corpos que estão envolvidos nessa tensão aí? Aqui, eu não sei o nome dessa pecinha aqui que está puxando a corda para cá. Então tem uma interação entre a corda e essa pecinha. Aí tem a interação também entre a corda e essa outra pecinha aqui que está segurando o lado de cá. Então tá tendo uma força atuando aí. Nesse caso, não tem aceleração. Eu falei, se tiver aceleração, quem causa é a força. Mas às vezes tem força, mas não tem aceleração. Nesse caso aqui continua parado. Mas está tendo uma força de tensão na corda. Aí, se você muda a tensão, no caso do violão, você vai alterar o tom da corda, o sonzinho que ela tá gerando, né? Mas enfim, tem uma força de tração aí, quando tem um fio ou um cabo sendo tensionado. Outra força, tem a força elétrica. A força elétrica é o que faz os dispositivos elétricos funcionarem. Você precisa de uma carga elétrica percorrendo o dispositivo para que ele funcione. Qualquer dispositivo elétrico precisa de uma carga elétrica de uma força elétrica para a carga elétrica andar e o dispositivo funcionar. Então tem uma força elétrica. Força de atrito, que foi o que eu mostrei aquela hora. Se o objetozinho ele está se movendo e daqui a pouco para, pode ter sido por causa do atrito entre as rodas e o objeto. Ou algum outro objeto arrastando, né? Se arrasta e uma hora para, teve um atrito ali que fez com que a velocidade desse objeto diminuísse. Outra força magnética, entre dois ímãs. Você tem dois ímãs, esses dois ímãs eles podem interagir ou atraindo um ao outro, repelindo um ao outro. Isso aí é força magnética. Outro tipo de força, a do estilingue, é força elástica, né? Você tem um elástico, puxa o estilingue. Então você aplicou uma força elástica nesse sistema. Então são aí alguns tipos de forças. Eu anotei algumas aqui, ó. Força de gravidade, força de tração em uma corda, força elétrica, força de atrito, força magnética, tem a força elástica. Então pode ir colocando aí os valores de força. Os valores não, alguns exemplos, né? Quem quiser anotar esses exemplos aí, tá aí alguns exemplos de força. Agora, eu aprendi a calcular velocidade, não foi? Foi, ensinei vocês a calcular velocidade. Ensinei a calcular aceleração. Então por que não calcular força também? A força a gente calcula assim, ó. Massa de um objeto vezes aceleração. O que é massa de um objeto? É quantos quilos esse objeto pesa. Quantos quilos esse objeto possui. Né? O termo pesa não é tão certo. Né? É quantos quilos esse objeto possui. Essa é a massa do objeto, a quantidade de matéria presente nesse objeto. A força vai ser a massa vezes a aceleração que esse objeto sofrer. Tá aí, ó, a força
Pode ser calculado assim, massa vezes aceleração. A gente vai aprofundar um pouco nisso aqui lá no primeiro ano, mas a gente já pode ir usando essa equação aqui agora, já no nono ano. Se em alguma questão pedir para calcular a aceleração e te deu a força, aí a gente pode usar a mesma equação, só que com o A isolado. Ó, se eu pegar o A aqui e passar o M dividindo, vai ficar A igual a F dividido por M. Então dá para calcular a aceleração também usando essa equação aqui. Então m é a massa do objeto, do objeto que está recebendo a força, medida em quilogramas. A é a aceleração sofrida pelo objeto. Nem a aceleração a gente já sabe aí que é medida em metros por segundo ao quadrado. Então a unidade de força. Força ela pode ser medida em newtons. No sistema internacional, a unidade de força é Newton. E ela pode ser medida também em quilograma-força, KGF. Não sei se alguém já ouviu esse termo, KGF. No sistema internacional, forças são medidas em newtons. Qual que é a força que foi aplicada aí nesse elástico? Foi de 200 newtons. Então dá para calcular a força e dizer qual foi a unidade. 200 o que? Newtons. E pode ser usado também KGF. KGF é mais ou menos Newton, é a 10ª parte de um Newton. Então, se eu tenho 200 newtons, isso equivale a 20 KGF. Mas a questão do KGF a gente não vai preocupar muito não, porque quase não é usado. É usado mesmo unidade Newton para força. Beleza. Então a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. E dá para calcular também a aceleração, que é igual a força dividido pela massa. Tenho duas questõezinhas aqui, dois exemplos para usar essa equação. Olha só. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um caminhão. Ele está acelerado, a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nesse momento a velocidade dele está aumentando 4 metros por segundo a cada segundo. Então a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado. A massa desse caminhão é 5.000 quilos. A massa, a quantidade de matéria nesse caminhão é 5.000 quilos. A aceleração 4. Pergunta: qual a força feita pelo motor para que o caminhão acelere a 4 metros por segundo ao quadrado? Deixa eu corrigir aqui, eu coloquei 2 lá embaixo, eu coloquei 4 em cima e 2 embaixo. Então é 4 aqui, ó, peraí. Pronto. Qual a força feita pelo motor do caminhão para que o caminhão acelere a 4 metros por segundo ao quadrado? Então eu já coloquei aqui até quem vai fazer a força. Quem faz a força? O motor. O motorista aperta o pedal do acelerador. Tem uma reação lá no motor, né, da combustão da gasolina, queima mais ligeiro e vai fazer com que o motor aplique uma força nos eixos do caminhão e a velocidade dele vai aumentar. Qual que é o valor dessa força? Pronto, simples, força é igual a massa vezes a aceleração. A massa do caminhão 5.000, a aceleração 4, a força é igual a 5.000 vezes 4, que deu 20.000 newtons. Essa foi a força aplicada pelo motor do caminhão para ele acelerar isso aí. Tá vendo que é uma força bastante grande. Eu vou mostrar para vocês, comparando com uma outra questão, o tanto que essa força é grande. Quer ver? A questão 2. Na questão 2 eu tenho um bloquinho aqui de massa M e a massa do objeto é 15 kg. A massa do objeto, 15. Foi aplicado nesse objeto uma força de 60 newtons. 60 newtons sendo aplicada sobre esse objeto. Pergunta: se sobre ele for realizada uma força de 60, qual será, se sobre ele for aplicada uma força de 60 newtons, qual será o valor da aceleração sofrida? Então, qual vai ser o valor da aceleração sofrida? Eu falei para vocês que a aceleração pode ser calculada assim: força dividida pela massa. Se a força é 60 e a massa é 15, 60 dividido por 15 dá 4. Certo? Aceleração 4. Agora, olha só. O caminhão, a aceleração era 4. Esse objetozinho aqui, a aceleração deu 4 também aqui, ó. 4 também. A diferença é, o caminhão tem massa de 5.000, esse objeto tem massa de 15.
Para o caminhão adquirir a mesma aceleração desse objeto, foi aplicada uma força de 20.000 newtons, e nesse objetozinho aqui, uma força de apenas 60. Então tá, isso me deixa concluir que quanto maior for a massa de um objeto, maior tem que ser a força aplicada nele para poder fazer ele acelerar. Por isso que é tão difícil fazer um caminhão acelerar, tem que ser um motor muito forte. O motor de um caminhão tem que ser mais forte do que o motor de um carro populado de um Palio, por exemplo. O caminhão de uma Scania, o motor de uma Scania, de uma carreta, tem que ser muito mais forte do que o motor de um Palio, porque ele é muito mais pesado. Se é mais pesado, para poder fazer acelerar, tem que ter uma força maior. E pelo mesmo motivo é difícil fazer um objeto diminuir a velocidade. Se o objeto ele é muito pesado, diminuir a velocidade dele é muito difícil. Não sei se vocês já escutaram algum familiar, os pais de vocês falarem, alguém falar assim, não fica na frente de um caminhão na hora que estiver dirigindo, na hora que você estiver viajando, ficar na frente de um caminhão é muito perigoso. Por quê? Porque como o caminhão ele é muito pesado, se numa hora ou outra precisar diminuir a velocidade, esse caminhão não vai conseguir fazer isso num tempo muito rápido, porque a massa dele, como é muito grande, não deixa ele desacelerar muito. Precisa de uma força muito grande nos freios para poder fazer a aceleração diminuir, a velocidade diminuir, desculpa. Gerar uma aceleração negativa para a velocidade diminuir. Então, é por isso, massa grande precisa de uma força grande, tanto para aumentar quanto para diminuir a velocidade. Então isso aí é uma questão importante de ser observada. Mas força é isso. Força é aquilo que faz a aceleração, é resultado da interação entre dois corpos, e é possível fazer com que a velocidade de um corpo seja variada, seja mudada, alterada devido à ação de uma força sobre ele. Tá bom? Postei lá no Classroom uma atividadezinha, 6 questões para vocês fazerem. Vocês vão ter uma semana para fazer. Na sexta-feira que vem vocês vão postar essa atividade resolvida. Na semana que vem, na quarta e na sexta-feira, vou fazer lives para a gente tirar dúvidas sobre essas questões, e só depois dessas dúvidas retiradas é que vocês vão postar. Tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. Até mais. E a gente vai se falando aí. Não deixe de me procurar no caso de qualquer dúvida, tá bom? Valeu, falou.